Estamos sendo gravados, já podemos começar, Rubem. Só um minuto, desculpem, eu estou me instalando num lugar alheio. O Ernesto sabe todos os detalhes, é que eu cheguei hoje muito cedo a Israel e tínhamos marcado isto, ia chegar um dia antes, ia temos ter tempo de fazer isso mais demoradamente. Houve um problema burocrático no aeroporto e tudo se adiou um dia. Há risco de ficar preso com passaporte israelense na Turquia. Então, temos que agradecer pelo que temos, né? Foi realmente um problema burocrático só, de formato, como foi que o laboratório expressou o meu PCR, que estava negativo, estava bem, mas o formato não coincidia com os requisitos das autoridades, enfim. E por isso um dia a mais, e por isso estamos conectando agora, e algumas coisas se perderam. Só me lembram a ordem, quem fala primeiro e quem depois, só isso. O Lucas e o Lúcio, só para você saber, ainda não chegaram, então acho que... Mas eles são os dois últimos. De todo modo, certo. Tá. A primeira é a Miriam, depois Leonardo, Eduardo, depois Lucas e Lúcio. Então, primeiro é a Miriam que começa. Ok. A primeira, a Miriam, depois Leonardo, depois Lucas e depois Lúcio. Isso, Miriam, Leonardo, Eduardo, Lucas e Lúcio. Ah, sim, Eduardo, desculpa, é que Eduardo também, Eduardo está sem foto, sem tela, sem nada. Miriam é a mais generosa e também por isso vai ser a primeira em começar. Muito bem. Então, estamos prontos? Podemos? Por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder compartilhar um recorte dos estudos que eu venho fazendo. Pedir licença para compartilhar a tela, para que todos possam acompanhar minha apresentação. Deixa eu só colocar no... Espero que tenha ido. Visualiza uma capa de abertura? Sim, perfeito. Estamos te vendo. Então, o trabalho aqui apresentado, ele se intitula Tachanun, Questões sobre o Fracasso Humano, e ele compõe uma longa pesquisa de doutorado que eu venho realizando junto ao Departamento de Letras Orientais, na USP, sob orientação da professora doutora Susana Schwartz. Tachanun é um termo em hebraico que significa súplica ou petição, e é o nome atribuído a uma das preces que compõem o Sidur, que é o livro de orações que acompanha a vida religiosa judaica. Tachanun é uma das principais preces fixas no Sidur, e é relevante para essa apresentação e para a delimitação do campo do estudo dessa pesquisa mencionar os dias de recitação dessa prece no ritual judaico, uma vez que isso impacta diretamente a estrutura composicional do texto de Tachanun. Existe uma versão reduzida da prece para efeito de recitação diária e há trechos que são adicionados às terças e às quintas-feiras. Eu estou trabalhando, nesse momento, com a versão reduzida. Minha proposta nessa apresentação ainda é apresentar apenas uma análise do início, por uma questão óbvia do tempo. Cabe destacar que Tachanun está estruturado em 4 grandes blocos, e que eles são nomeados a partir das introduções dos próprios trechos dos versículos da prece. O primeiro bloco, ele é nomeado Davi disse a Gad, que é o versículo de Samuel, de 2 Samuel 24:14, é a introdução da prece de Tachanun. Na sequência, encadeado o Salmo 6, na sua íntegra. O bloco 3, denominado em hebraico Shomer Israel, a tradução é Guardião de Israel. E o quarto e último bloco conclusivo, ele é denominado Nós Não Sabemos o que Fazer, em hebraico, Anachnu lo neda ma lasot, que é um versículo de 2 Crônicas 20:12.
Essa prece, ela se revela a partir desses blocos como uma grande colcha de retalhos, uma vez que ela se apresenta como a versão final de um entrelaçamento de textos, de versículos bíblicos distintos, com trechos de origem desconhecidas que se entrecruzam e dão a organicidade ao texto final, que é a própria prece. E é este entrelaçamento textual que revela o caráter antológico do texto final de Tachanun. O fio condutor que articula a prece, na sua forma final, é a súplica enunciada por uma voz representativa, na totalidade do texto, do povo de Israel. No entanto, nas duas primeiras partes, essa voz de súplica ela é individual, é a voz do rei Davi. E nas duas últimas partes, essa voz é coletiva e representativa do povo de Israel. Há outros aspectos que se destacam e sustentam o fio condutor da prece. A voz humana, que se enuncia em todos os trechos, invoca o Deus de Israel e convoca a sua misericórdia. Tachanun é, portanto, um texto de súplica e de convocação de Deus pela voz humana. Alguns estudos sobre esta prece ressaltam como tema central do Tachanun a fragilidade do ser humano e a sua impossibilidade de agir, no sentido de redimir-se. Essa análise se pauta pela tensão constante no texto entre o ser humano e Deus. Esse trabalho propõe-se a desenvolver um ponto de vista divergente ou complementar traçado pelos pesquisadores que se dedicaram ao estudo de Tachanun, o de desvelar a fortaleza humana a despeito do sofrimento e da angústia expresso em cada frase dessa prece. Tachanun abre com um versículo extraído, então, de 2 Samuel 24. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Trata-se de uma narrativa bíblica, na qual uma voz individual revela o seu pecado e suplica a Deus por sua misericórdia. A estrutura paralela vem demonstrar que a súplica pela misericórdia divina provém de uma consciência humana do seu pecado, ou ainda da consciência de uma falta. Falta essa que, nesta análise, pode ser considerada como inerente ao ser humano, que nunca está completo. Aqui há uma estrutura em paralelismo sintático e antagônico. De um lado, a voz do ser humano, que se declara angustiada, na primeira pessoa do plural, do singular, e uma voz individual que abre essa prece. A resposta a essa angústia poderia ser dada pela misericórdia divina, no entanto, não revelada no texto aqui. A expressão mãos do Senhor, mãos de Deus, em contrapartida às mãos humanas, revela uma óbvia confiança em Deus. Vale ainda se deter sobre a expressão em hebraico tsar, que seria a angústia, usada aqui, também poderia ter sido traduzida como, ao invés de angústia, como estreitamento, uma situação inusitadamente estreita onde se localiza o humano. E é a partir dessa estreiteza que o humano suplica a Deus. A redenção viria da autoridade, representada aqui pelas mãos de Deus. Na sequência, entrelaça-se o texto na íntegra do Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me. Opa, desculpa, pulei um pouquinho. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se
e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Esse salmo apresenta aspectos que se alinham à estrutura da prece. É um chamado a Deus para que atenda ao pedido do eu salmista. O homem clama por Deus e por sua misericórdia, seguindo o mesmo fio estrutural que se delineia no versículo introdutório. Notemos que o salmista chama por Deus num tom convocatório, utilizando-se de imperativos. Tenha misericórdia, sara-me, Senhor, volta-te, Senhor, livra, salva-me. Tais verbos demonstram a ordem pela qual Deus é chamado a atuar pelo ser humano. São imperativos verbais que ultrapassam uma conotação de um chamado. Existe uma convocação imperativa da presença divina. E é essa leitura que abre a brecha para o seguinte questionamento. Se a voz humana revela a sua fragilidade e a sua impossibilidade de agir, conforme as leituras até aqui citadas, como poderia ela convocar a Deus em termos tão imperiosos e tingidos de inegável vitalidade? Não seria esta convocatória uma sustentação da força e do protagonismo humano para exigir a presença de Deus em sua misericórdia? As marcações linguísticas de um imperativo verbal recorrente revelam posicionamento humano diante de Deus, respaldado pela própria relação estabelecida entre o ser humano e a divindade. É inerente à condição humana suplicar e à condição divina ouvir, que é exatamente o que está retratado na minha última demarcação. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Na parte introdutória, Davi anuncia sua angústia insuportável em termos de estreiteza. No Salmo, a voz humana se revela como fraco, como ossos perturbados, com alma perturbada, com mágoa. Há uma fragilidade, um fracasso enunciado nas escolhas lexicais. A fragilidade, no entanto, pode ser entendida como inerente ao ser humano e que sustenta sua existência incompleta, a não ser na relação com Deus. Miriam, 5 minutos, tá? A hipótese aqui traçada diverge da análise realizada pelos pesquisadores Hoffman, Auster e Bick, que defendem o tema da fragilidade humana e impossibilidade de ação como reveladores de uma impotência e insegurança humana que abririam espaço para a existência de Deus. Nesse trabalho, analisa-se esses verbos introdutórios que caracterizam o suplicante. A fragilidade humana anunciada implica numa convocação e numa exigência de Deus. Essa fragilidade pode, então, ser propulsora de uma fortaleza para exigir a misericórdia divina. A fragilidade humana não demonstra a sua passividade, mas sim um protagonismo como questionador. Porque na morte, diz o salmista no Salmo 6, versículo 5, não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Essa é a indagação do salmista. O autor questiona não apenas a Deus, mas apresenta o possível esfacelamento da relação entre o homem e Deus. Ou seja, se não for o homem, quem louvará a Deus? Há um chamado para a relação, uma convocação por um vínculo esfacelado. Esse mesmo versículo é possível subentender que o homem reivindica a importância da sua existência para que haja o relacionamento com Deus. Existiria Deus sem o homem? Embora anuncie a sua fragilidade, o homem apresenta-se audacioso na cobrança da atuação e da misericórdia divina. No próprio Salmo, há marcações linguísticas que denotam o chamado a Deus, não como uma súplica, mas como a exigência da sua presença. E nesse sentido, a partir da análise até aqui traçada, desses trechos iniciais de Tachanun, conclui-se que a costura dessas duas primeiras composições se dá essencialmente por intermédio de uma voz de súplica individual, que não necessariamente implica na fragilidade e na inatividade humanas, mas que articula a exigência da presença de Deus na relação com o homem, a fim de protegê-lo, de salvá-lo, para que ele, homem, em contrapartida, possa louvar a Deus. Eu fiz um breve referencial teórico, e eu encerro essa apresentação com o intuito de trazer essa perspectiva para a contribuição acadêmica com os estudos no campo de liturgia judaica, uma vez que esse é um campo novo no Brasil,
e que nós não temos publicação sobre os textos da liturgia judaica, e tampouco em diálogo com os textos bíblicos, publicações no Brasil sobre esse tema. Obrigada. Muito obrigado, então, a Miriam, pela iniciativa, realmente, de trazer um material que é extremamente relevante aos estudos judaicos como um todo e aos estudos literários dos estudos judaicos em particular. O Tachanun realmente é um texto paradoxal que traz, além da riqueza literária, os grandes desafios religiosos e teológicos. A primeira palavra, como bem foi mencionado pela pesquisadora, tem, por um lado, a súplica e a graça, porque Tachanun vem da palavra chen também, e o Tachanun é um reflexivo, de algum modo, a pessoa mitchanenet, o mitchanen significa que ele suplica, mas é um verbo reflexivo, então se autoafirma nessa súplica. E acho que foi extremamente interessante o enfoque proposto de que, ao mesmo tempo, a súplica é uma exigência, e, ao mesmo tempo, o implorar é uma garantia de existência própria e também da relação com o divino. Então, estamos aqui para desejar que essa pesquisa continue, floresça e desenvolva outras. Parabéns, então, Miriam Kleingezins-Rachmann, da USP, e agora vamos ouvir Leonardo Agostini Fernandes, da PUC-Rio, que vai nos apresentar sobre a retórica semítica aplicada a Deuteronômio capítulo 30. Por favor. Obrigado, Rubem. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder estar nessa sala com vocês e partilhar um recorte também, como recordava a Miriam, um recorte do meu pós-doutorado realizado no ano acadêmico 2019-2020 europeu, porque fiz esse pós-doutorado na Itália. Inclusive, o que eu vou apresentar já se encontra publicado, mas, assim como a Miriam percebeu a novidade de trazer aspectos que relacionam a liturgia com os textos sagrados, uma novidade que, para mim, também é constatada. Tenho percebido, ao longo dos meus estudos, pouca atenção à retórica semítica aplicada a textos de índole narrativa. Mais comum encontrarmos a retórica semítica aplicada a textos de índole poética. Então, a proposta é apresentar um recorte, também em função do tempo, da retórica semítica aplicada a Deuteronômio 30, 11 a 14. Análise retórica semítica aplicada aos textos da Tanar é uma demanda promissora e que pode ser devidamente valorizada pelos seus estudiosos. Graças à utilização desse tipo de análise, é possível evidenciar com mais facilidade 3 elementos constitutivos dos textos: a lógica da composição, a estrutura formal, a demarcação dos limites. Na presente análise, sigo a presença e o uso de 3 vetores relacionais: ethos, pathos e logos. Estes vetores permitem perceber que o emissor, ethos, sensus, a intenção do autor, e os destinos, pathos, a intenção do leitor, estão condicionados e envolvidos de forma recíproca e direta pelo conteúdo, logos, a intenção do texto. É importante reconhecer que a intenção do autor gera o sentido literal presente no texto e chama em causa o interesse do ouvinte leitor. O passo inicial consiste na tradução segmentada do texto e na análise dos períodos,
pelas quais se busca perceber e compreender a lógica da construção sintático-gramatical nele presente. Por meio desse procedimento, acredita-se que as instâncias interpretativas possam ser encurtadas e os resultados sejam mais promissores, tanto em nível literário como hermenêutico. Certos textos da Tanar, além da retórica semítica, também poderiam ser submetidos à análise retórica greco-latina. A tradução e a subdivisão de Deuteronômio 30, 11 a 14, estão dispostas em 22 segmentos, que permitem identificar a moldura, versículos 11 e 14, dentro da qual encontra-se o desenvolvimento de uma argumentação sem precedentes no livro de Deuteronômio, evidenciando a relação sinonímica entre os substantivos definidos hamitzvah e hadavar, bem como os limites equidistantes que funcionam como antônimos, rechuká e karov. O texto segmentado assim está disposto. Portanto, esta ordem que hoje te ordeno, ela não é elevada para ti e ela não é inalcançável. Ela não está nos céus para que perguntes. Subirá por nós aos céus e a buscará para nós. A ela nos fará escutar e a praticaremos. E ela não está ao extremo do mar para que perguntes. Quem atravessará por nós até o extremo do mar e a buscará para nós? A ela nos fará escutar e a praticaremos? Porque muito próxima de ti está a palavra na tua boca e no teu coração, para que a pratiques. Sobre a organização do texto, apenas evidencio que subjaz a estes breves versículos uma possível organização simétrica em A, B, C, D, B', C', D' e A'. Portanto, esta ordem, versículo 11, corresponde a porque muito próxima de ti está a palavra, no versículo 14. Ela não está nos céus para que perguntes, segmentos 12 a B, corresponde-se, e ela não está ao extremo do mar para que perguntes, segmentos 13 a B. Quem subirá aos céus e a buscará para nós, segmentos 12 CD, corresponde ao C', quem atravessará o mar e a buscará para nós, 13 CD, e no D, a ela nos fará escutar e a praticaremos, no segmento 12E, D', a ela nos fará escutar e a praticaremos. Faço um salto, não entro nos detalhes da organização, e também não vou apresentar a análise dos períodos, porque isso tomaria bastante tempo, porém, a análise dos períodos não foi feita a partir da tradução, e sim foi feita a partir da lógica do texto em língua original, o hebraico. Vou diretamente para um exemplo ou dois da retórica semítica. Deuteronômio 30, 11 e 14 segue uma estrutura lógico-comunicativa própria da retórica semítica. O ponto de partida é o enunciado de uma tese pela qual se levanta a argumentação, versículo 11. Segue-se o seu desenvolvimento, versículos 12 e 13, e, enfim, a síntese da argumentação, versículo 14. Cada versículo, como aludido na organização do texto, é formado de segmentos ou membros em relação sinonímica e antitética, dispostos em forma paralela. Como havia falado no início, é muito comum encontrar a aplicação da análise retórica semítica a textos poéticos, principalmente aos salmos. Mas a textos de índole narrativa, os estudos são, pelo menos até onde consegui verificar, mais escassos. 11A. Portanto, esta ordem, que
11b, eu hoje te ordeno. 11c, ela, ordem, não é elevada para ti. 11d, e ela, ordem, não é inalcançável. Nota-se que o verso 11 parte do sintagma, esta ordem, e de duas proposições nominais, e uma proposição verbal, que continua a tratar do sintagma. O discurso central gira em torno do substantivo definido, esta ordem, que é reevocado outras 3 vezes. Na primeira, 11b, pelo recurso linguístico da partícula relativa que. Nas outras 2, 11cd, pela repetição do pronome pessoal de terceira pessoa do feminino singular, ela. Nos 2 primeiros segmentos, manteve-se a assonância entre o substantivo ordem e o verbo ordeno. Já no terceiro e quarto segmentos, 2 proposições na negativa querem, porém, evidenciar um dado positivo, permitindo que se diga claramente que esta ordem ordenada é acessível aos destinatários da mensagem. Estes são indicados na segunda pessoa do masculino singular, devidamente assinalados pelo sufixo pronominal de segunda pessoa do singular, te, que funciona como objeto indireto do verbo ordeno, e na preposição com sufixo pronominal para ti, que, embora só ocorra no segmento 11c, está subentendida igualmente no final do segmento 11d. O sujeito de toda a fala está assinalado pelo pronome enfático de primeira pessoa do comum singular, eu, segmento 11b, que trata de um único assunto, esta ordem. Os segmentos 11cd poderiam funcionar como uma prolepse do desenvolvimento que se segue. Assim, ao dizer não é elevada para ti, 11c, prepara-se a referência da primeira proposição negativa do 12a. Ela não está nos céus, onde elevada está em referência aos céus. E na sequência, ao dizer ela não é inalcançável, 11d, prepara-se a referência à segunda proposição na negativa do 13a. Ela não está no extremo do mar, onde inalcançável está em referência ao extremo do mar. Acredito que ainda dá... 5 minutos. Ok, então vou direto para algumas considerações. Segundo a lógica narrativa do livro de Deuteronômio, tudo que Moisés recebeu do Senhor, ele transmitiu, por sua vez, ao povo. É como um pai, ethos, que antes de morrer deixa a sua herança, logos, para um filho, patos. Como o pai continua vivo no filho, Moisés, apesar de não entrar na terra, estará vivo na herança deixada ao novo Israel, de tal modo que onde estiver a Torá, lá estará Moisés. Onde estiver um judeu, lá estará a Torá. E onde estiver a Torá, lá estará Moisés, e, consequentemente, lá estará um judeu. De acordo com o narrador, a boca e o coração de Moisés, que serviram ao Senhor em todo o processo de libertação e condução pelo deserto até as portas de Canaã, passam pela ordem palavra do Senhor à boca e ao coração do novo Israel. Embora já se esteja de posse do livro da Torá, conforme Deuteronômio 30:10, 31, 24 e 26, reside em Deuteronômio 11:14 a força de uma palavra oral convincente. Esse detalhe faz toda a diferença, pois a força de persuasão que perpassa todo o livro de Deuteronômio é a força da oralidade inigualável de Moisés, orador, intérprete e exegeta da Torá, figura humana central nos discursos que concedem genialidade ao inteiro livro. Por certo, a formulação das perguntas presume a validade da informação nas respostas que veiculam, mas nem por isso deixa de se fazer uso da persuasão retórica, visto que a certeza da proximidade não exclui que seu caminho seja exatamente o da conversão. O domínio do conhecimento da Torá não é uma questão que envolve apenas privilegiados, pois todos devem ler, estudar e praticar essas leis que garantem a vida. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
bem, muito obrigado, então, Leonardo. Foi uma análise bem exaustiva do estilo, e é bem interessante poder contar com uma ferramenta desse tipo diante de um texto tão... Aqui também vou me ajudar do repertório acadêmico e rabínico ao mesmo tempo, tão mobilizadora de tantas questões existenciais, filosóficas e teológicas. A proposta do esquema, de como funciona a Torá, o líder, o ouvinte, o receptor, o conteúdo, né? E essa terminologia que usa você para falar especificamente das partes dessa comunicação, o ethos, o pathos e demais, é extremamente interessante, e acho que também bastante útil também. Os paralelismos entre o mar, o céu, e o lugar de Moisés e do povo. Eu acho que vale a pena, talvez, dar uma olhada na questão de se é Moisés quem fala ou é Deus. E se aquilo que fica depois dessa despedida é algo de Moisés, ou justamente a contextualização dessa retórica, neste caso específico, pretende dizer que Moisés é um canal, é um meio. E não é ele, é a Torá. Haverá que discutir o que é essa Torá. Mas Eu encontrei as que duas. está no céu, e aquilo que deve ser trazido e perpetuado e demais, é alguma outra coisa misteriosa que talvez não deveria ser justamente uma pessoa, e com certeza não um líder que está fazendo questão de sair. Não ele, mas o contexto. Encontrei as duas possibilidades. Né? E segui apenas a lógica narrativa do texto. Né? Perfeito. Então, Mas modo... você tem razão. As duas possibilidades devem ser levadas em consideração, até mesmo porque, num determinado momento, a Torá ela ganha não apenas um status de constituição, né, mas de uma quase representação personificada da própria divindade no meio do seu povo. Inclusive uma divindade com dinâmica própria. E isso entendo que ultrapassa um pouco os limites dos estudos bíblicos, mas as leituras pós-bíblicas da Bíblia e o judaísmo, por exemplo, como uma das disciplinas que se criam depois da Bíblia e a partir de leituras diversas da Bíblia, acreditam numa dinâmica interna, independente do autor, inclusive, e obviamente independente do transmissor. Acho que isso talvez possa ser interessante para a proposta, nossa proposta realmente bem relevante, e de algum modo as duas coisas estão relacionadas. Víamos com a Miriam antes, e agora com você, Leonardo, cada um no seu objeto de estudo, essa tensão entre um humano pequeno, mas que justamente essa questão de pequeno é a que traz a existência todo o acontecer metafísico, místico e teológico. Né? No caso do Tachanun, na súplica, que é ela que cria o fato religioso, digamos, e neste caso, a resposta humana a esse chamado a não ficar esperando que a Torá chegue do céu ou de além do mar. Então, no sentido, por isso também achei que a ferramenta que você propõe aqui, Leonardo, é muito interessante, porque traz uma análise muito dinâmica. Quem é que recebe e quem é que emite? Se aquele que recebe, ao assumir o compromisso de receber, acaba reemitindo de outro modo esse conteúdo.
Muito bem, muitíssimo obrigado, então, parabéns pela apresentação, Leonardo, e agora vamos ouvir Eduardo Sales de Lima, da PUC de Paraná, desculpa. Obrigado, então, Eduardo Sales de Lima, e ele vai nos apresentar um estudo denominado Decolonizar a Leitura Bíblica. Por favor, Eduardo. Ok, deixa eu subir, então, já aqui o meu arquivo, minha apresentação. Ok, está aparecendo aí, né? Sim, perfeitamente. Ok, então nós vamos falar sobre a minha pegada, desde o doutorado, já tem sido trabalhar essa leitura decolonial e as suas ramificações e desenvolvimentos, né? Então, nesse trabalho, eu tenho trabalhado ele aí na proposta de pós-doc, né? E justamente aí com a PUC do Paraná. A nossa proposta, então, é partindo, então, dos estudos decoloniais, entendendo sua realidade reconfiguradora, né, das sociedades. Por meio disso, então, entender qual o papel da Bíblia nessas instâncias decoloniais. Tá? A hipótese que a gente está trabalhando é que a Bíblia está envolta em diversos processos colonizadores. Sua composição e leitura acabam podendo legitimar e fundamentar epistemes e subjetividades aí na atualidade. A justificativa, então, para a nossa pesquisa é justamente a grande pluralidade e desenvolvimento do contexto religioso nacional, né? Como no Brasil a religião tem um papel assim bastante relevante, seja na política ou no discurso popular, então daí justifica-se a necessidade de que haja uma pesquisa do papel em que o texto bíblico, em que as tradições representam dentro da comunidade. Tá? Para a gente conseguir entender isso, então, nós vamos propor alguns objetivos. Primeiro, né, o nosso trabalho vai fazer uma fundamentação do pensamento decolonial. Depois, em segundo momento, apresentar as leituras decoloniais atuais relacionadas ao texto bíblico. E vai fechar, então, propondo reflexões sobre a metodologia de leitura do texto bíblico. E aqui é interessante que a nossa proposta ela está muito mais vinculada à leitura do texto do que à análise do texto em si, né? Aquela questão do pós. A metodologia vai ser aplicada e exploratória. Então, assim, entrando nele já, porque o tempo é curto, o nosso recorte vai começar, então, com a abordagem dos estudos decoloniais, e já é algo bastante amplo. É interessante a gente falar hoje em estudo decolonial e pensando na amplitude dessa pesquisa, mas precisamos entender também que, no Brasil, ainda é algo bem recente. Eu, inclusive, a título de curiosidade, fui fazer uma pesquisa na plataforma nos periódicos da CAPES, e se a gente fizer pesquisa sobre o tema decolonial, além de 10 anos atrás, você vai encontrar menos de 200 ocorrências do termo. E de 10 anos para cá, você tem 8.000 ocorrências do termo. Então, demonstra aí uma virada de pesquisa, principalmente na nossa área aqui nos últimos 10 anos, e em estudos pós-coloniais e coloniais no geral, eles se desenvolvem muito mesmo no século passado, aí, 1950 para cá. As estratégias de leitura, acho que isso daí acabou se tornando, embora haja bastante dificuldade hoje de delimitar um campo de estudos, tanto porque não é o foco. Os estudos decoloniais, eles procuram ser estudos contextuais, então acaba tendo bastante diversidade de olhares e perspectivas, porque são realidades coloniais diferentes. Mas ainda assim, parece haver um certo consenso entre a maioria dos pesquisadores sobre a ideia de colonialidade do ser, do saber e do poder. Isso aí tem sido bem usado pela maioria deles. Aí, com algumas ênfases, alguns grupos colocam mais ênfase na questão das epistemologias, né, na questão do conhecimento, outros colocam mais ênfase nas questões econômicas, nas questões de manipulação do poder, outros colocam mais ênfase na formação das subjetividades. Para título da nossa pesquisa, a gente vai tentar fechar isso em 3 abordagens, que é uma espécie de resumo. Isso aqui eu peguei numa tese de doutorado de Samuel Simmel, né, um teólogo africano, e ele faz uma análise interessante das principais metodologias, e ele fecha em 4 linhas, e eu acabei a partida dele fechando em 3.
Então, uma primeira linha que é a linha essencialista nativista, que são os estudos pós-coloniais, principalmente os pós-coloniais, que estão centrados em enfatizar a realidade local, né, a realidade nativa, a essência, a subjetividade local, em relação à colonização. Então, embora tenham essa abordagem de afronta à leitura colonial, ainda assim a sua ênfase maior é na ênfase da formação de uma subjetividade nativa, da questão da essência do grupo, né? Um segundo grupo de abordagem são os textos de resistência, que eu acredito hoje em leitura decolonial é a grande maioria dos textos, principalmente aqui da nossa área, na América Latina, que já são os textos que trabalham leituras de resistência mesmo, e tem possibilidades políticas, relacionamento com leituras marxistas, né? Então já é um outro grupo de leituras. Existe assim bastante polêmica sobre as origens, mas é aquilo que nós falamos, né? Cada grupo ele parte de perspectivas muito singulares, cada grupo de leituras e cada pesquisador, e dessas perspectivas às vezes há várias aproximações, e nessa leitura que nós conseguimos reuni-los e fazer leituras conjuntas. E as abordagens de fronteira, então as essencialistas que vão trabalhar a natureza local, né? As de resistência, que afrontam o colonizador, e as leituras de fronteira, que são aquelas realidades novas que surgem do encontro colonizado-colonizador, que são chamadas aí de hibridistas e multiculturais. Então, são 3 grandes abordagens. A questão é que a gente tem que perceber como essas abordagens têm sido feitas na leitura do texto. Então, aqui, para a leitura do texto, você vai ter, hoje, algumas das principais escolas que fazem leitura bíblica decolonial são escolas africanas e indianas e tem alguma presença na Jamaica. Tá? E não existem tantas abordagens à leitura bíblica decolonial na América Latina e também não encontrei nas pesquisas tanta abordagem europeia ou mesmo norte-americana. Muito pouca gente tem trabalhado nisso. Embora haja bastante pesquisa na área de teologia e colonialidade e decolonialidade. Mas na questão do texto bíblico, aí sim eu acredito que os primeiros, assim, bem pioneiros, têm trabalhado bem, estão aí das pesquisas de teólogos sul-africanos e indianos. Então você tem aqui o trabalho de Musa Dubé, que eu acho assim espetacular, né? E ela faz um tripé nos seus trabalhos, chamado God, Gold and Glory, onde ela vai trabalhar que esses 3 elementos estão fundados nas formas coloniais, e ela vai, então, fazer análise de alguns textos bíblicos, e, dentro dessa análise, tentar identificar como esses 3 elementos acabam participando ou da formação das comunidades na própria história do texto bíblico, ou da utilização dos seus leitores durante a colonização, no caso, referência principalmente à dominação inglesa, né? Uma coisa que Musa Dubé procura identificar bastante no texto bíblico são essas estratégias colonizadoras. Eu achei assim uma abordagem bastante interessante, né, de ler o texto bíblico e tentar entender o que é uma estratégia de dominação, de colonização dentro do texto. Ela vai fazer aproximações com leituras atuais. A escola indiana, né, que você vai ter aí o Sujita Raj, que traz leituras anti-imperialistas. Eu acho assim também nas pesquisas acabou sendo talvez uma das principais. A maior parte dos livros partem dessa perspectiva anti-imperial, inclusive os comentário bíblico decolonial está sempre trabalhando essa leitura anti-imperial, né, que já toma bastante daquele segundo grupo que nós falamos, que é um grupo mais decolonial mesmo, de resistência. A escola do Segovia, né, que também está muito perto aí da escola indiana, mas que faz estudos multiculturais, que procura ver muito mais a pluralidade e a diversidade em razão dos absolutismos, né, e dos universalismos que se formaram aí com as dominações coloniais. Independente das abordagens, aqui eu só peguei 3 exemplos, a grande pegada desses autores é a identificação da Bíblia como instrumento de dominação colonial, né? É interessante, eu, na minha pesquisa de doutorado, eu estive estudando alguns documentos brasileiros, né, da formação do nosso país, algumas cartas iniciais, e a presença de textos bíblicos, referências bíblicas em textos de dominação colonial foi bastante impressionante. Tá?
Aqui, para dar um pouco mais de clareza, o texto Israel and Empire, de Léo Perdue, ele vai tentar fazer essa abordagem, e interessante, uma abordagem pós-colonial na história de Israel. O texto dele vai mostrar todos os momentos e como a colonização impactou a formação do povo. Isso daqui chamou muita atenção minha durante os meus estudos do doutorado, justamente para isso, para entender a importância de analisar o quê? Como a colonialidade pode estar impactando tanto a formação do texto, tanto os editores do texto, como os leitores posteriores do próprio texto. Como a colonialidade gerada desses processos de dominação, que na história da Bíblia, se a gente for pensar o texto bíblico, na história da Bíblia, como na história do povo, sempre esteve envolvida com histórias de dominação colonial desde o começo. Então, as memórias, por exemplo, as memórias tribais, as tradições tribais estão cheias de memória de colonização egípcia. Você vai encontrar memórias de colonização assíria, memórias de colonização babilônica, memórias da colonização persa, e como essas memórias da colonização impactam não apenas, e aí talvez é essa que é a grande ideia, não apenas a sociedade, mas a estrutura social, a forma como eles se impõem, a forma como se relacionam, os processos sociais políticos. Só que, na análise do texto bíblico, o que nós temos? Tradições que muitas vezes não focaram nesse tipo de leitura. Acabaram focando em leituras técnico-científicas muito espaciais e alienadas, sem perceber essa realidade social colonial, que já era vivenciada claramente ali no texto bíblico. Encontrando, então, no texto bíblico, tanto abordagens de colonização, como abordagens de resistência, como abordagens híbridas. Né? E aí, 5 então, minutos. Ok. A título de conclusão, as implicações dessa pesquisa é o seguinte. Primeiro, os processos sociais. Então, veja bem. Uma vez que o texto bíblico pode ser entendido como um texto de presença colonial, tanto que teve influência colonial na sua formação como na sua disseminação, você vai ter o seguinte, os processos que vão surgir a partir dele. Assimilação, resistência e hibridismo, que são os 3 primeiros que eu apresentei. Aí nós precisamos, então, olhar o texto e olhar como esses processos continuam ou não acontecendo. Se, quando uma pessoa está lendo o texto bíblico hoje, na comunidade brasileira, que é muito religiosa, se ela pode entender, numa leitura de um texto de violência do Antigo Testamento, por exemplo, algum dos textos de violência imperial, se ela pode entender a reações miméticas e reproduzir essas formas de violência na atualidade. Então, a grande preocupação é que há a necessidade de que haja uma leitura filtrada, justamente uma leitura que consiga perceber aí essa dominação colonial e como essa dominação colonial gera essa colonialidade e, por meio dessa colonialidade, formas de violência possíveis. Uma segunda implicação é a metodologia de interpretação, que é justamente isso, nós temos um problema de interpretação. O foco das metodologias acadêmicas de leitura estão muito alienadas. O que Dussel vai fazer um confronto com o Vatini, muito interessante, e no seu confronto ele vai chamar atenção, olha, Vatini, você escreveu uma teoria muito bonita, tal, mas quando você escreveu a sua teoria, você pensou nas pessoas que estão passando fome na Índia ou na África? Então, a questão que o Dussel chama atenção para a gente resolver aqui é justamente que as teorias elas estão muito dogmáticas, absolutizadas e muito no campo das ideias, e não conseguem pensar a realidade. Então, a necessidade de criar uma metodologia interpretativa que parta do pressuposto que consiga enxergar essa realidade colonial e como ela pode ser, sim, opressora e como ela pode ser, sim, de grande continuidade, ou seja, de longa duração até a atualidade. E uma última implicação é entender que a pluralidade desses métodos todos nos leva a pensar não simplesmente na cópia de um método terceiro, mas pensar a nossa realidade como uma realidade original necessária para a criação de um método de leitura, não apenas acadêmico, mas que consiga atingir a dimensão popular. Tá? Consiga atingir com o quê? Com essa leitura mais pé no chão, que consiga perceber a realidade colonial. Tá? Então, eu agradeço aí a todos pela oportunidade. É legal estar aqui tendo esse bate-bola e conseguir ter, então, outras perspectivas, principalmente dos estudos judaicos, aí para nos ajudarem com essa nossa pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Também uma perspectiva
bem inovadora, pelo menos para as tendências gerais dos estudos bíblicos em geral, e estudos judaicos em particular, ou vice-versa, estudos bíblicos em particular, estudos judaicos em geral. E acredito que é bem interessante e bem relevante propor, digamos, ter a oportunidade de corrigir se o entendimento não é certo, mais do que uma análise do texto em si mesmo, uma análise do uso do texto. Qual é o lugar do texto na libertação ou na dominação, né? Em que medida a Bíblia como um todo é usada, e a partir disso como é lida. Você não necessariamente está propondo, aparentemente, uma interpretação específica de um versículo, ou de um capítulo, ou de um trecho, ou de uma palavra, ou de uma estrutura, e sim o uso geral da Bíblia, e qual o seu lugar político-social na constituição destas latitudes, do Brasil e destas regiões. Me parece algo de extrema importância, e sugeriria somente prestar atenção a que os exemplos que você estava colocando no começo, se trata de narrativas feitas pelos próprios supostos protagonistas, ou seja, colonizadores que escrevem sua conquista, e que depois pode ser usada de um modo ou de outro. Aparentemente, o texto bíblico não é isso. Nós não temos aqui pessoas que estão contando como eles conquistaram alguém. E temos, sim, colonizadores muito posteriores aos fatos que usarão isso de um modo ou de outro. Talvez, se sua pesquisa é uma espécie de ativismo acadêmico, o que eu pessoalmente aplaudiria, seria interessante justamente sublinhar aqueles inúmeros parágrafos da Bíblia que são exatamente o contrário. Por exemplo, todos os capítulos dos profetas são completamente revolucionários e antimonárquicos e anticolonizadores de qualquer tipo de colonização. Por exemplo, o momento no livro de Deuteronômio que combate a monarquia e toda a centralidade do poder. Por exemplo, a retomada disso do profeta Samuel, quando ele é exigido pelo povo de nomear um rei. Esses são somente alguns exemplos, mas tem muitas mensagens nessa direção, desde o começo e até o fim. Um dos comentaristas clássicos, anarquistas da Bíblia, é Abarbanel. Eu recomendo muito dar uma olhada. É um medievalista. É um escritor medieval, quer dizer. E o próprio Buber lê e vê na Bíblia exatamente o contrário a qualquer forma de domínio. Levinas é outro dos grandes exemplos, que diz que se a Bíblia impõe alguma coisa, é a liberdade. De todos, obviamente, do indivíduo, a liberdade existencial, a liberdade psicológica, muito além da liberdade política ou racial. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Autores contemporâneos e pesquisadores no mundo acadêmico em Israel e nos Estados Unidos que trabalham essas linhas são Micha Gutman e Moshe Albertal. Os dois trabalham filosofia política a partir da Bíblia. Então, talvez pode ser interessante dar uma olhada nisso. Parabéns, Eduardo. Muitíssimo obrigado por sua contribuição e vamos passar diretamente à próxima proposta do Lucas Lima Martins. O Lucas não está. Ah, não está Lucas. Então tem que passar direto para o Lúcio. Então vamos diretamente ao querido Lúcio de Mello, conhecido de alguns de nós, por sua criatividade, sua iniciativa, e vai nos trazer o Cântico dos Cânticos e o livro do Vale de Balzac. Quais são as ramificações, as possíveis conexões, imagino. Então, Lúcio de Mello, da USP, o microfone é seu. Obrigado. Eu que agradeço, Ramiro Rubem. Que alegria revê-lo. Muito obrigado pela participação,
pelo comando da mesa. Eu gostaria muito de agradecer também aos organizadores do Congresso. É uma honra estar aqui, aos meus colegas, compartilhar dessa mesa com pesquisas tão interessantes. Então, realmente é uma honra estar aqui e rever o Rabino, que foi meu mestre e meu professor no mestrado, nos cursos de mestrado. Eu fiz 2 cursos com o senhor, né? E também no começo do doutorado. Eu sou um doutorando ainda, modestamente, ainda estou no meio da minha pesquisa e gostaria de compartilhar com vocês uma conquista nesse período que, para mim, assim, foi de um grande valor. Eu consegui ter a tradução e a publicação de um artigo meu. Eu sou pesquisador CAPES, fui para Paris recentemente num estágio de 6 meses na Sorbonne Lettres. A minha orientadora é a professora Berta Waldman e a professora Glória Carneiro do Amaral, na USP, né? E eu fui recebido em Paris pelo professor Michel Riodel. E nesse estágio em Paris, eu pude avançar na minha pesquisa de doutorado, onde eu falo que eu fui levado à pesquisa pela Rainha Esther, porque, a princípio, a minha tese seria o diálogo entre o livro de Esther com o romance Esplendores e Misérias das Cortesãs de Honoré de Balzac, mas, a partir daí, a Rainha Esther me apresentou a pesquisadora judia Anne-Marie Barron, que é uma das grandes estudiosas do Balzac, da comédia humana, no mundo. E Anne-Marie Barron me apresentou a comédia humana, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao pensamento judaico, aos pesquisadores judaicos, por esse presente que eu ganhei da Anne-Marie Barron, que é hoje o tema da minha tese, que é investigar e procurar na comédia humana toda a constelação organizada, que Balzac organizou uma constelação de alusões à narrativa bíblica na comédia humana, né? Então, eu tive o privilégio de ser o primeiro brasileiro publicado no Le Courrier Balzacienne, que é uma revista que existe há 78 anos, e, segundo a pesquisadora Anne-Marie Barron, até então nenhum pesquisador brasileiro tinha publicado um artigo, tinha traduzido para o francês, né, nessa revista. O título do artigo é Le Rêve de Balzac, Comédie Humaine ou Bible Mundane. Então, que foi publicado nos cadernos de literatura hebraica aqui na USP, como Sonho de Balzac, Comédia Humana ou Bíblia Mundana. Então, a minha tese, eu investigo isso, né? Já o Balzac, com aquele trabalho hercúleo dele, né? Ele morreu aos 50 anos, mas nesse período dos 25 aos 50 anos, ele escreveu 86 romances, contos e novelas, né? Então, e morreu, enfim, muito jovem, mas ele teve esse trabalho gigantesco, de gigante mesmo da literatura, e ele se dizia, né, numa das cartas a Madame Anská, que foi seu grande amor, ele dizia que ele era o judeu do pensamento. Como que ele dizia, meu Deus? Sou o judeu errante do pensamento. Né? Ele não era judeu, mas ele se dizia sou o judeu errante do pensamento. Enfim, e o que eu vou apresentar hoje aqui, para ser mais rápido, né, é um dos capítulos da minha tese que eu ainda estou desenvolvendo, mas que foi publicado como artigo na revista Lettres Françaises da Unesp de Araraquara. Você se mutou. Lucius, você se mutou, não estamos te ouvindo mais. Lucius, você mutou. Agora sim. Mas... agora? Não, agora estamos te ouvindo, mas perdemos uma porção importante, me parece. Enfim. Não, o que eu vou dizer é que o Cântico dos Cânticos que eu vou apresentar agora, esse artigo, foi um artigo publicado recentemente na revista Lettres Françaises da Unesp de Araraquara, e eu vou mostrar aqui alguns momentos desse artigo, né? E, bom, então, Balzac cria avatares poéticos dos amantes do Cântico dos Cânticos, avatares de la sublimação, como diz o pesquisador francês Philippe Berthier. E assim ele avança em seu projeto com base na inspiração, ironização e subversão da narrativa bíblica. Em O Lírio do Vale, L'Élise dans la Vallée, ele planta referências, enxerta citações e reinventa passagens, não só do Cântico, mas também de outros livros da Bíblia, né? Mas aqui nesse artigo nós vamos focar no Cântico dos Cânticos, né? Que já foi explorado à exaustão pelos pesquisadores franceses. Eu não estou aqui inventando a roda, quero deixar claro. É um tema, esse diálogo entre o Cântico com o Lírio do Vale,
que é um romance que faz parte, o Lírio do Vale, das cenas da vida rural. Não sei se vocês sabem, só para a Comédia Humana é composta por 86 obras, né? E é dividida como estudos de costumes. Os estudos de costumes nós temos cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, da vida política, da vida militar e da vida rural. O Lírio do Vale faz parte da vida rural. E estudos filosóficos e estudos analíticos. Bom, continuando, críticos como Philippe Berthaud e Vincent Bies escreveram sobre o Lírio do Vale em livros analisando, citando ou relacionando a obra de forma genérica à religião e ao pensamento religioso de Balzac. Já a pesquisadora Judiane Marie Barron mergulhou no encontro entre o Lírio do Vale e o Cântico dos Cânticos, em seu livro Balzac e a Bíblia. Segundo Barron, cito, uma parte inteira do romance se refere diretamente ao Cântico dos Cânticos. A progressão da narração, o tom da narrativa, que dá a Clochegourde, Clochegourde é o nome do castelo, né, onde se passa a história, a primeira ascensão à solenidade de uma iniciação espiritual. Enfim, o tema geral, centrado na aliança indissolúvel de sensualidade e angelismo, impregnam o romance de um erotismo difuso que mistura e confunde símbolos masculinos e femininos em uma celebração mística do amor e da natureza. Antes de Barron, o crítico Gisset Moreau já tinha flertado com esse tema. No fim dessa análise, cito, parece-nos difícil não ver nas várias reflexões do Cântico dos Cânticos que brilham no texto de O Lírio do Vale uma constelação organizada de alusões muito intencionais. Moreau, Barron e outros pesquisadores que apresentaremos nesta comunicação não hesitam em afirmar que Balzac se deixa influenciar explicitamente por essa que é uma das matrizes da poesia ocidental e que os exegetas estimam ter sido escrita no ano de 380 a 350 a.C. Seus personagens, o noivo e a noiva, protagonizam o poema mais erótico e sensual da narrativa bíblica. Cito, o meu amado estendeu a mão pelo buraco da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Mas erram o alvo os pesquisadores que se fixam apenas nas interpretações sexuais do cântico e no desejo erótico de nomear e apropriar-se do prazer. Segundo Francis Land, cito, se o cântico fosse uma alegoria contínua do sexo, por mais engenhosas que fossem as técnicas ou sutis que fossem as alusões, ele não passaria de um enigma ou uma provocação. Fecha aspas. O desejo amoroso, que vai muito além da atração sexual, aproxima os amantes do Cântico dos Cânticos, com toda a simbologia que carregam, aos apaixonados Félix Vandanese e Henriette de Mortisot, considerados por Perrone e Moisés protagonistas das, cito, páginas mais eróticas da comédia humana. Outro momento desse jogo intertextual aflora quando o narrador Félix, que é o herói, né, o protagonista do romance, associa o mito do andrógeno, já trabalhado 2 anos antes por Balzac, em Serrafitá, que é outro romance também, que ele trabalha a androgenia, ao encontro dele com sua amada Henriette sobre as águas do rio Indre. Cito, a alegria tumultuosa de uma donzela em liberdade, tão graciosa em seus gestos, tão excitante em suas palavras, não era também a viva expressão de 2 almas livres que se compraziam em formar idealmente essa maravilhosa criatura sonhada por Platão, conhecida de todos aqueles cuja juventude foi enchida por um amor feliz? Essa maravilhosa criatura sonhada por Platão e que se refere o narrador, a que se refere o narrador, está presente em um banquete, texto escrito por Platão. É um dos andrógenos primitivos a quem Zeus cortara em 2 partes, formando com eles os homens e as mulheres. O amor seria o desejo inconsciente que sentem os seres humanos de reconstituir o andrógeno, como nos relata o comediógrafo Aristófanes na obra de Platão. Cito, o motivo disso era que a nossa antiga natureza era assim, e nós éramos um todo. É, portanto, ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. Estima-se que o banquete tenha sido escrito por volta de 428, 380 a.C., ou seja, próximo à data atribuída à escritura do Cântico dos Cânticos, que é de 380 a 350 a.C. Não há como afirmar
se uma obra teria se inspirado na outra. No entanto, na versão do poema publicada na Bíblia hebraica, baseada no hebraico e à luz do Talmud e das fontes judaicas, encontramos uma referência à obra platônica. Cito: levou-me à sala do banquete, e o amor era o seu estandarte sobre mim. É importante esclarecer que na tradução para o francês de Lemaitre de Saci, a tradução de Saci da Bíblia foi que leu, né? Essa tradução de Lemaitre de Saci. Então, é importante esclarecer que na tradução para o francês de Lemaitre de Saci, a palavra banquete não aparece. Em seu lugar, o tradutor usou a expressão adega onde ele coloca seu vinho. Il m'a fait entrer dans le cellier où il met son vin. Il a réglé dans moi mon amour. Considerando a tradução da Bíblia hebraica, em que as palavras banquete e amor estão praticamente lado a lado, podemos imaginar que antes de escrever o cântico, o autor ou os autores podem ter lido o banquete, uma vez que o texto de Platão é um ousado elogio a Eros, considerado pela mitologia grega o deus do amor e do erotismo. Podemos compreender melhor essa relação que se estabelece entre o mundano e o divino à luz das palavras de Bataille. Cito: o mundo sagrado é para o homem moderno uma realidade ambígua e a sua existência não pode ser negada. E podemos fazer uma história, mas não se trata de uma realidade apreensível. 5 minutos. E essa fonte imprecisa... E essa fonte imprecisa, quase realizável, dona de uma multiplicidade de sentidos e significados, fertilizou a imaginação e a criação de Balzac. Bom, eu vou mais para o final, que eu gostaria de falar aqui. No poema bíblico e na obra de Balzac, a palavra lírio é usada como metáfora da mulher. O próprio título do romance é um clichê desse tipo. Mulher pura igual a lírio, diz Leila Perrone Moisés. Sobre esse tipo de recurso, que considera nada mais banal, Perrone Moisés esclarece: as composições florais descritas substituem, no mais das vezes e de modo frequentemente explícito, o corpo feminino. Apesar de considerar o romance tedioso, Perrone Moisés chama a nossa atenção para o momento que ela e a maior parte da crítica consideram, cito, páginas absolutamente notáveis, ou seja, o trecho do relato que se encontra na segunda parte do livro, Os Primeiros Amores, e que é composto por uma barroca e sensual descrição de buquês de flores. Cito: aquelas sinfonias de flores onde meu desejo sufocado me fazia empregar os esforços que Beethoven exprimia com suas notas. Félix compõe e envia buquês de flores a Madame Mortisot, porque não pode nem mesmo lhe dizer que a deseja, e ela compreende a mensagem. Cito: esses prazeres inofensivos prestam-nos grande auxílio para enganar a natureza irritada por longas contemplações da pessoa amada, por esses olhares que se deliciam, difundindo-se e até o fundo das formas que penetram. Isso foi para mim, não ouso dizer que também para ela, né, é o Félix que está narrando, como essas fendas pelas quais jorram as águas contidas numa barreira invencível e que muitas vezes impedem uma desgraça, evitando o acúmulo excessivo de água. Porém, a tática de sedução e a conquista criada por Félix, tomando as flores e o vale como cúmplice, nada tem de inocente e revela outra alusão intencional à poesia do Cântico dos Cânticos. Os buquês são mensagens cifradas, baseadas numa linguagem emblemática, originária do Oriente, a arte do Celan. Leila Perrone Moisés nos relata que, cito, segundo o Dictionnaire de l'Académie, de 1835, o Celan consiste em um buquê de flores cujo arranjo é uma espécie de escrita de linguagem secreta usada pelos amantes orientais para se corresponder. Temos também a explicação do próprio narrador, né? Cito: uma ciência olvidada na Europa, pela qual as flores colocadas no escritório substituem as páginas escritas no Oriente com cores perfumadas. Que encanto exprimir os sentimentos por essas filhas do sol. Se não bastassem as referências ao Oriente e ao amor, Félix de Vandanese ainda faz questão de lembrar ao leitor que o cântico está sim presente em seus buquês falantes, surpreendentes cupidos vegetais, que ele envia a Madame de Mortisot. Cito: que damos a Deus? Perfumes, luz e cânticos, as mais puras expressões de nossa natureza.
pois tudo quanto se oferece a Deus era oferecido ao amor nesse poema de flores luminosas. E, para terminar, só queria deixar aqui o que... Cadê, meu Deus? Está aqui. Só um minutinho. Esse último parágrafo que apresenta a importância do Cântico dos Cânticos para Balzac na hora de compor o Sanguíneo do Vale. Ao avançarmos na leitura do romance, encontraremos uma confirmação explícita de que Balzac estava ciente, ao unir estreitamente o tema da natureza e o tema do amor, de assumir a inspiração do Cântico dos Cânticos. Ela está na cena em que, numa tarde, Félix encontra Madame de Montissot religiosamente pensativa, diante de um pôr do sol. Ao narrar esse momento, Félix compara o vale a uma cama e, na sequência, cita o nome do poema bíblico. Aspas. Era impossível não escutar a voz daquele eterno cântico dos cânticos, pelo qual a natureza convida as criaturas ao amor. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Lúcius. Bem interessante e importante poder trazer a Bíblia a suas expressões contemporâneas, por assim dizer, né? Contemporâneas de sua época, se é que conseguimos mostrar alguma contemporaneidade entre a escrita de algum trecho bíblico e alguma outra escrita de fora, ou contemporâneas porque se expressam mais para frente em outros contextos. Mas imagino que todos os leitores da Bíblia e pesquisadores da Bíblia utilizadores, no melhor dos sentidos da palavra, da Bíblia, gostarão de qualquer trabalho que, como este, fazem juiz a todas as ramificações do diálogo que a Bíblia estabelece com a literatura em geral. Seja explícito e talvez desconhecido, ou seja, obras conhecidas, autores conhecidos de literaturas locais ou regionais, que citam a Bíblia vedadamente ou diretamente, e não se sabe disso. Se conhece o autor e não se faz a ponte com a Bíblia, é importante elucidá-la, revelá-la, mostrá-la e fortalecer e desenvolver essas pontes. Mas não menos importante é o que dentro das entrelinhas de sua exposição você sugere entre o banquete e o Cântico dos Cânticos, onde a relação é especulativa e, ao mesmo tempo, extremamente necessária. Ao mesmo Muito tempo obrigado. necessária. Porque eu realmente acredito que é uma contribuição de um valor enorme toda a tentativa de mostrar, não de produzir artificialmente, mas de mostrar a possível relação linguística, temática, metafórica, de imagens ou do tipo que for, entre a Bíblia e qualquer coisa que se relacionar com ela. Justamente para combater qualquer sorte, ou má sorte, de enclaustrar a Bíblia num texto antigo, descontextualizado ou rigidamente limitado a uma contextualização muito específica. E essa me parece que é uma das contribuições principais de sua tentativa, muito bem realizada. Muito obrigado por isso, Lúcius. Eu que agradeço, Ramiro. Muito obrigado. Não sei, os organizadores, se encerramos temos ainda um tempinho, 12 minutos, por conta, né, do apresentador Lucas não ter comparecido, e tem algumas perguntas aqui, né? Uma são todas para o professor Eduardo, na realidade. Né? Uma delas é se a pesquisa dele aborda questões de gênero. A outra pergunta do Jonas, parabéns pelo trabalho, a leitura decolonial de resistência, uma estratégia para a teologia popular de saneamento das interpretações e aplicações mal intencionadas, né? Pergunta complicada, mas bem interessante. Tá? E ainda tem uma outra pergunta, também para Eduardo: como os processos colonizadores de leitura prejudicam a interpretação do texto bíblico no contexto brasileiro? São perguntas muito complexas, né? Nós temos aí 10 minutinhos, se der para rapidinho
fazer um resumão, nós agradeceríamos. Ok, legal. Acho que dá para fazer sim, né? É bem tranquilo, né? A questão, assim, a primeira pergunta aqui do Jonas, sobre, acho que foi a primeira do Jonas, né? Sobre os processos colonizatórios aqui, e como esses processos, deixa eu pegar, acho que eu tenho ela aqui também, né? Que eu já não lembro a primeira. Perdão, aí. Tá, de resistência, estratégia, sim. Está perguntando se a questão se ela pode ser usada para ajudar com as leituras mal intencionadas. Esse é um problema complicado, né? O papel da leitura é popularizar, né? Então, existem leituras fantásticas da Bíblia. O difícil é popularizar. O que acontece é que os processos de violência popularizam muito mais do que os processos de justificação e de cuidado pelo outro, né? Mas a ideia, sim, é que seja uma leitura que auxilie, principalmente a formação da nossa subjetividade, da subjetividade dos leitores, diante dos processos coloniais que podem se valer do texto bíblico. E aí, sim, a gente percebe isso aí, e esse uso, sim, na atualidade. A outra pergunta, qual que era, perdão, que eu não conseguia localizar ela aqui. A outra pergunta é em que medida os processos colonizadores prejudicam a interpretação do texto bíblico. Tá. Essa também fica complicada. No contexto do Brasil, pelo menos. É bastante complicado, porque ela é muito abrangente, falar da medida, né? Falar da medida. Mas o que a gente percebe, assim, principalmente da pesquisa... Bom, não, então desculpa. Em que medida foi uma leitura minha da pergunta? A pergunta é sem medida. Como? A formulação da Ana de Paula é como os processos colonizadores de leitura prejudicam a interpretação do texto bíblico no contexto brasileiro. Legal. Como? Em que medida? Sim, não é o mesmo. Tá bom. Como? Ok. A minha percepção... Não acho que isso vai simplificar a resposta, mas tudo bem. Vai. Eu também acho. Vamos tentar. Aproveita. O que a gente entende, assim, isso é uma coisa muito antiga. Por exemplo, tem um livro chamado Teologia, uma teóloga chamada Chamorro, e ela vai falar Teologia Guarani. Tá? Ela é uma teóloga mato-grossense, e ela vai falar, inclusive, do papel colonizatório, influenciando lá no começo das tradições guaranis, como que era a percepção que eles tinham de Deus, do mal, do pecado, e como já essas primeiras percepções já foram influenciadas pela dominação e pela colonização. Quando você pega até os primeiros documentos da formação do nosso país, você percebe as primeiras cartas, tremendo texto, onde, nesse caso, a Bíblia já vinha com uma interpretação colonizatória, trazendo toda aquela leitura de superioridade eurocêntrica, tá? Que acabou impregnando hoje em toda a leitura epistêmica. Então, a minha compreensão é que toda a nossa epistemologia, a nossa forma de ver o mundo, acabou hoje muito, muito configurada pelo texto bíblico. E isso tem implicado até em decisões políticas, nós temos visto recentemente. Tem decisões políticas, decisões sociais, decisões de toda a forma. Então, há necessidade de reler o texto, sim, e perceber quais são as dimensões do texto para poder trabalhar essas crises colonizatórias e conseguir, sim, perceber o que é essa, talvez, a intenção mal intencionada, falada aí pelo Jonas, né? A ideia das intenções por trás da utilização dos discursos, a utilização do texto bíblico como metanarrativa de controle. Né? Muito bem. A outra pergunta era uma pergunta mais específica da Michele, se sua análise, sua pesquisa inclui também questões de gênero. Sim, obrigado. Sim, né, a gente tem que trabalhar, não tem como eu trabalhar a pesquisa decolonial sem passar pela pesquisa de gênero. E aí recomendo até, se você quiser aprofundar, a doutora Dubé. A Dubé é uma teóloga feminista e justamente a musa Dubé é quem vai fazer hoje, na minha leitura, né, a principal abordagem bíblica, confrontando a colonialidade e, ao mesmo tempo, lendo o papel da mulher e percebendo as relações de gênero aí no texto bíblico.
Muito bem, muito obrigado pelas respostas. Eu que agradeço. Organização, como continuamos? Encerramos por aqui. Débora, Ernesto. Se quiser encerrar, por favor, nós vamos ficar aqui na sala, porque vai começar uma outra mesa aqui nessa mesma sala. Quem quiser ficar, obviamente, está convidado. E para quem, né, já quiser encerrar, já está em tempo. Então, agradecer aos pesquisadores que compartilharam conosco seus bons trabalhos, instigadores, inovadores, seja no aspecto do lugar social que estávamos vendo nesse momento, as pontes e ramificações contemporâneas, posteriores ou inclusive anteriores dentro da literatura, as análises comunicativas, a arte de comunicar, quem comunica, ok, como se reproduz essa comunicação no trabalho do Leonardo, e a dinâmica constante entre o humano e o divino no trabalho da Miriam, que como afirma, desafia e se submete ao outro constantemente, em forma alternada. Todos os aspectos necessários, bons, que nos enriquecem com certeza. Muito obrigado por isso. Parabéns aos organizadores, que congressos como esse se multipliquem e possamos fazer com que os estudos judaicos no Brasil proliferem, se aprofundem, instiguem e fortaleçam identidades múltiplas. É isso, então. Boa noite para todas e todos. Obrigado por essa oportunidade. Continuemos por perto todos.